Quem lembrou de trazer a Bíblia? Muito bem, muito bem. Deixa em Lucas, capítulo 1, que nós vamos passear por ali. Depois também vocês podem deixar em Apocalipse 11 e 12, só para vocês deixarem marcados, para que a gente passear para lá, para cá. Vocês já estão, né? A Bíblia mais interessante é de papel. Viu? A Bíblia mais interessante é de papel, porque aqui a gente lê, né, guarda, no celular a gente perde. Então, o pessoal está estudando isso, que a gente lê no celular, a gente não guarda nada, perde memória. Mas aqui, ó, tem que pôr, riscar. Minha Bíblia é um caco, tem tudo riscado, mas tem que ler e guardar. Então, vou fazer vocês aprenderem a amar a Bíblia, vocês vão ver. Como é que vocês vão aprender? De tanto que eu cobro, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Então, 2 traz a Bíblia, né? Tem que fazer o povo andar com a Bíblia, 3. Então, vamos ensinar o povo a andar com a palavra de Deus, né? Muito bem, vamos conversar um pouco sobre a festa que a gente acabou de viver, que foi a festa da Assunção de Nossa Senhora. Por que a gente, hoje, como cristão, quantos anos depois, precisamos meditar esse mistério da ascensão, da Assunção de Nossa Senhora? Ela foi assunta. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque isso é uma razão de esperança para nós, para cada um de nós. Diz o Concílio Vaticano II que a Assunção de Maria, ela brilha como um sinal de esperança segura e consoladora aos olhos do povo de Deus peregrino. O que o Concílio Vaticano quis dizer? A Assunção de Nossa Senhora é uma esperança segura e consoladora para nós, filhos de Deus, que estamos a caminho peregrino. Por quê? Por que é isso? Porque nós somos o mundo nos pega de uma forma tamanha, é tanta coisa que acontece no dia, que dificilmente a gente pensa na possibilidade da morte. Estou falando mentira? Não. E muito menos nas realidades espirituais, ok? Isso faz parte. Você pensou nisso por algum minuto hoje? Claro que não. Então a gente não pensa nisso, porque para a grande maioria, ou a morte não existe, só morre o desavisado, eu jamais morrerei, ou a morte acaba tudo. Então, são realidades. Como é que eu faço? E nós que somos cristãos temos essa missão de colocar essa esperança firme no mundo. Porque o que acontece na maioria das pessoas quando chega a morte? Desespera. Reage como qualquer pagão. É essa a nossa fé? Não. Então, quando Maria está assunta ao céu, de corpo e alma, o que você tem que pensar? Que quando Deus sonhou com o mundo, sonhou com cada um de nós, a imagem de Maria, toda pura, toda linda, como ela é, deve ser uma coisa de louco vê-la, ela é exatamente a imagem que Deus queria para cada um de nós. O que destruiu isso? O pecado. O pecado destruiu isso. Na verdade, o pecado comprometeu isto, não destruiu. Por quê? Porque pela encarnação, quando Deus vem ao mundo através de Maria, Jesus, pela liberdade de cada um de nós, adesão à fé, nós podemos ser restaurados. Isso é belíssimo, gente. Isso é belíssimo. Nós podemos ser restaurados por causa da fé livre. Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos. Mas ainda precisa de um trabalho que em Maria já completou, e em nós está a caminho. Então vamos pensar. Quando Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, está em Lucas capítulo 1. Quando o anjo vem anunciar a Maria e fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, imagina que coisa louca, né? Não gosto nem de imaginar o que é isso, vai ser a mãe do Filho de Deus. Pode imaginar? Alguém que gera o próprio Criador,
ela gerou o próprio Criador. O dia que vocês lerem o livro que chama Mística Cidade de Deus, é Nossa Senhora, né? A mística cidade é ela. Quando ela vai amamentá-lo, ela pede licença a ele. Você imagina, a criatura alimenta o Criador, né? Assim, a coisa é grande demais. Ela não tinha coragem de beijar o rosto dela, beijava o pezinho dele. Imagina que a coisinha mais apaixonante devia ser. Então vocês imaginam quando ela se torna mãe dele. E é tão interessante que logo depois que o anjo anuncia que o Espírito Santo viria sobre ela, Maria, assim que ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, Maria, quem conduzia a vida dela? Deus. Quem modelou ela? O Espírito Santo de Deus. Olha que coisa louca. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela deixou de ser ela. Deixou que ele fizesse o que ele quisesse com ela. Então, ela caminhou com o Espírito Santo. E é tão interessante porque aqui diz que Nossa Senhora foi apressadamente. Santo Ambrósio fala que por que Maria foi na pressa? Porque a graça do Espírito Santo não permite as molezas, não permite as lentidões. Tudo de Deus tem que ter pressa. Aliás, é a única coisa que a gente precisa ter pressa na vida, porque tudo mais não tem importância. Então, por que Maria foi apressadamente? Porque a graça do Espírito Santo, guarda isso, não tolera lentidões. O Espírito Santo é rápido. Então, Maria viveu sobre o comando do Pai, sobre o Espírito Santo modelando, e a vida dela, ela sendo feita pelos encontros. Imagina, ela encontra Isabel. Imagina quando ela chegou na casa de Isabel. Sabia que Isabel estava grávida de 6 meses? Ela tinha acabado de ficar grávida. E quando ela entra, o que foi que Isabel falou? O que Isabel falou com ela? De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor? Porque você imagina o que foi isso? Quem que falou isso em Isabel? O Espírito Santo. Então Maria vai sendo confirmada, não é? Então imagina, Maria viveu esses encontros que ela tinha, como teve com Isabel, mas Maria teve uma relação muito particular com Jesus. Você imagina a intimidade, os encontros, as conversas, desde pequenininho, né? Desde que ele aprendeu a falar. Então Maria começou a guardar todos esses acontecimentos da vida dela, ela pensava, ela meditava isso, ia aprofundando isso, ela ia aprendendo a ter uma visão mais profunda desse mistério que é, esse mistério que Deus fez para a salvação do mundo. Isso não é brincadeira. Então Maria, na verdade, ela não viveu só uma assunção. A vida de Maria inteira foi uma ascensão a Deus, a vida inteira. Ela foi em direção a Ele. Por quê? Porque ela viveu 5 coisas. Maria viveu na completa obediência, na completa confiança, mesmo nos momentos de dor, né, gente? Nos momentos mais difíceis da vida dela. Então vocês imaginam como é que foi a caminhada dessa menina, né? Porque ela era uma menina, 13 anos ou 14 anos, uma adolescente, que teve que viver com profundidade esse mistério da salvação de Deus, de Deus salvar o povo dele. Como é que ela teve que ser transformada pelo Espírito Santo? Maria também entrou na esteira da fé como a gente. Claro que ela era uma mulher que acreditava, que confiava, que sabia tudo do Antigo Testamento, ela sabia tudo, ela foi criada dentro do templo, ela estudou, ela cresceu escutando tudo isso. Mas entre escutar tudo isso e ser transformada, viver esse mistério da salvação nela em primeiro lugar. Então vocês imaginam que ela vive, a vida dela inteira é uma vida de ascensão a Deus. A vida dela inteira é de meditação. Porque você imagina que ela devia também, eu fico imaginando a época que ela estava grávida e gerando por 9 meses o Filho de Deus. Por isso que eu falo, ela sempre olhando para baixo, ela devia estar sempre concentrada, né? Sempre meditando, né? Porque isso foi real, né? Isso não é ilusão, né, gente? Foi real. Ela meditou, então ela estava sempre em ascensão a vida inteira. Ela sempre um crescimento em direção a Deus. Sempre na confiança incondicional, na obediência, na esperança,
meditando tudo isso, né? Então ela acendia, ela meditava, ela confiava, ela obedecia, tudo. Eis aqui a serva do Senhor. A obediência, ela fez absolutamente tudo. Então, é belíssimo a gente ver essa caminhada de Maria, porque vocês imaginam que a intimidade que ela viveu com Jesus, quando os discípulos perguntam para Jesus para onde que ele vai, fala que vai para a casa do Pai, e fala, na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vós, não é? Quando Nossa Senhora fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, naquele momento ela abre na terra um lugar para Deus, e Deus vem habitar nela. Ela é a Arca da Aliança, né, gente? Ela é aquela que é a morada do Altíssimo, que não foi feita por mãos humanas. Ela é. Imagina que ela gerou o próprio Criador. Isso é uma coisa louca. Como é que esse corpo podia ser corrompido? Não podia. Não podia. Não tinha como ser corrompido. O corpo de Maria foi o corpo que deu a carne a Deus. Deu o sangue a Deus. Então, quando a gente recebe o corpo e sangue de Cristo, tem Maria junto, né? Tem parte nisso aí, né? Então, porque ela foi quem doou tudo isso, né? Então, a vida nossa aqui na Terra é uma luta entre o bem e o mal. Santo Agostinho diz que a gente vive essa luta, que é a luta representada pelo dragão e pela mulher, está lá em Apocalipse 12, né? Quando a luta, todo mundo conhece a visão da mulher do dragão, que é a luta entre o amor de Deus e o amor a si próprio. Então, na verdade, o nosso caminho todo, quando a gente olha para Nossa Senhora, fala, como é que ela venceu tudo isso? Como é que ela deu conta de tudo isso? Claro que ela teve graças especiais de Deus. Mas como é que a gente faz para caminhar dessa forma? Como é que a gente faz para poder olhar para ela? Olhar, contemplar, imaginar que essa é a imagem da nossa esperança, porque eu sei que a minha vida não vai encerrar com a morte, que há uma eternidade que nos espera. E Deus Pai disse que o nosso corpo nos será devolvido. Pode imaginar o que é isso? Está escrito no livro O Diálogo de Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, eu devolvo para vocês esse corpo. Aliás, vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem noção disso não. Porque isso é belo demais. Então a gente não para, não pensa nisso, isso é uma realidade que a gente não pensa. Por isso que a Assunção é um mistério para a gente pensar. Então, a nossa vida é essa luta entre o amor a gente mesmo e aceitar ser amado por Deus, entregar a nossa vida como Maria entregou, que era um serviço a Deus e ao irmão. Não é que nós estamos longe disso. Então, quando ele fala desse dragão, que é o dragão grandioso, que fala que ele era um terror, como ele descreve ele aqui, e que julgava as estrelas no céu, um terço das estrelas era vencido. Então, a imagem de um dragão, a imagem do mal, de um poder ilimitado, e que vencia tudo. Ele é exatamente a imagem do poder sem a graça, do poder sem amor, a violência e o mal mesmo ali, instalado. Quando João escreveu isso, foi na época dos imperadores de Roma. Então, na visão de João, esse dragão eram os imperadores, de um poder absoluto desde Nero. Vocês imaginam aquela loucura de Nero até Domiciano, eram todos os imperadores. Então, diante deles, vocês imaginam a fé cristã, onde é que estava? Quem ia vencer? Quem ia vencer? Claro que eram os imperadores. Como é que nós vamos parar esse povo de poder ilimitado, de propagandas, como é que nós vamos vencer esse povo? É claro que nós não vamos conseguir vencer. Era aquela mulher frágil. Quem é que pode vencê-la? E nós sabemos que quem que venceu? Deus. Porque o Império Romano se abriu à fé cristã. É espetacular? É espetacular. Porque o que vence é o amor, não é o ódio. Não é o egoísmo. O que vai vencer é o amor. E aí do outro lado nós temos a imagem da mulher.
que são duas coisas que eu quero comentar. A primeira, que é que a mulher que tem a luz, ela tem vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Maria que está ao céu, que ela deixou a vida aqui para se pegar a grande vida, ela que é pura luz ali, né? Aonde as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, e aonde a lua sobre os pés, que é a nossa situação de fragilidade e de morte. Nós temos que entender que a vida aqui, por mais que a ciência caminhou, por mais que a tecnologia caminhou, com coisas espetaculares, nada disso consegue encher o coração de cada um de nós. Diante de situações, nos consegue trazer alegria, nem a verdade, sobre situações do mistério do ser humano, da fragilidade, da doença, do sofrimento e da morte. A única coisa que acalma o nosso coração é se abrir ao mistério de amor de Deus. Isso acalma seu coração. Isso te enche de esperança e te ajuda a fazer a caminhada. Fora isso, a gente não sai do lugar. Então, quando Maria está aqui revestida de luz, ela é a imagem, sim, da mulher que venceu, que é a nossa mãe, Maria, a mãe de Deus, que está no céu como rainha, assim como nós cantamos no salmo de domingo, a rainha está sentada à direita. Vocês ouviram a explicação? Porque o rei colocava à direita dele, não era as mulheres, que geralmente tinha várias esposas, mas ele colocava à direita dele a mãe, que é a rainha. Então esse salmo é um salmo que lembra, né, que faz menção a Deus e a Jesus e Maria, né? Ela é a rainha, né? Ela é a mulher que volta para casa, né? A mãe que volta para casa, né? Para poder tomar posse daquilo que ela fez, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que essa mulher, ela fugiu para o deserto para dar à luz. E entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Essa segunda imagem é a imagem da igreja, que hoje está no deserto, né, gente? Com o dragão para comê-la. Mas é porque, na verdade, essa imagem é porque a igreja, em todas as épocas, em todas as gerações, ela tem uma missão. Qual é a missão? De novo dar à luz a Jesus, num parto doloroso. Mas quem vence é sempre Deus. Por quê? O que Jesus falou? As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, por mais desafios, por mais problemas que a igreja tenha, quem consegue vencer? A igreja, é Deus que vence. Por quê? Porque a igreja, nesse tempo todo que somos nós, somos alimentados pela palavra e pelo pão da sagrada Eucaristia. E isso é que vai dar força para a caminhada, é isso que vai nos sustentando no caminho. É isso que vai nos mantendo. Então, por mais que seja uma luta a nossa vida, que entre o bem e o mal, entre o pecado, entre caminhar com Jesus, avaliar a nossa vida, entender e pedir a Nossa Senhora que em cada passo que a gente dá, em cada opção que a gente dá, a gente tenha certeza que está fazendo opção por Deus e para saber onde nós vamos chegar. Que a nossa vida também tem uma meta, e que a nossa meta é o céu, onde nós vamos encontrar com o Pai. Nós vamos voltar para casa. Que a consciência que a gente veio do amor, que a gente volta para o amor, isso é uma consciência, que a gente precisa trabalhar nisso. Essa é a nossa consciência. Então a festa da Assunção também é uma festa da confiança. É um convite a confiar que em Deus. Porque hoje parece, né, assim, que hoje nós temos dragões também querendo devorar o menino. Hoje também o dragão está de várias formas no mundo, de forma materialista. E hoje o dragão olha para você e fala assim: o que? Você acredita em Deus? Você segue os mandamentos de Deus, coisa do passado? Tem que reescrever a Bíblia, ela está desatualizada. Quantas vezes vocês escutaram isso? Tem gente até querendo reescrever a Bíblia. Então, imagina você seguir a Deus. Imagina, hoje a orientação é assim: pega a sua vida e viva agora o que você tem. Consuma bastante, é consumir muito, é toda forma de prazer,
Diversão. É isso que é a vida. Viva agora, nada além disso. Viva de forma egoísta, somente para você. Você não tem que viver para ninguém, não tem que dar satisfação. Você é o autor da sua vida. Você é o dono da sua vida. Viva dessa forma. Esses são os grandes dragões. E aí a gente para e pensa, fala assim: eu não vou dar conta. Nesse mundo, como é que nós vamos dar conta? Nós cristãos, aqui grupinho pequititinho. Como é que nós vamos dar conta de vencer o dragão de hoje? É claro que vamos vencer. É claro. Porque quem vence é o amor. Então a festa da Assunção é um convite para que a gente saiba que esse Deus que parece frágil é forte, que Ele é o Senhor de todas as coisas e que a nossa fé é a nossa força. É isso que a gente não pode duvidar. Qual é a força, qual é a âncora que nós estamos sustentados? É Ele. É a nossa fé em Deus que vai vencer. Já venceu. Só uma questão de tempo, para que a gente veja isso. Então que a gente não tenha medo dos dragões, de tudo que vier para nos atormentar. A gente tem que saber para onde nós queremos ir. Qual é a nossa meta? É Deus. Então o que vai vencer será somente o amor. Então hoje o meu convite para vocês é que vocês confiem nesse Deus aparentemente frágil, nessa fé aparentemente frágil. A fé é a nossa força. O que foi que Isabel falou para Maria? Bem-aventurada és tu, por quê? Acreditastes. A fé não é acrescentar nenhuma ideia que é o que já existe, não. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus que nos criou. Você imagina falar para o mundo hoje, num Deus que sonhou com o universo, sonhou com cada um de nós, nos criou e mandou o filho dele como menino ou uma menina. Coitado, você bebeu aonde? Fala, você está doida, minha filha? Não existiu isso não, que você vai voltar para o céu. Fala, vou. A minha meta é o céu. O pessoal olha para você e fala, coitada. Não, alegria. Você imagina que nós temos que viver essa nossa fé com alegria, nós temos que dar esperança às pessoas. Testemunhar com a nossa vida aquilo que cremos. A gente olha para ela e fala, nosso futuro é aquele, corpo e alma no céu. Isso é um escândalo, uma coisa dessa, porque a gente não consegue pensar. Porque é mistério demais. Isso é maravilhoso demais o que Deus trouxe para nós. Isso é uma história que não é uma história da carochinha, isso é real, ela viveu isso para nós. Então quando a gente olha para ela, fala, eu posso crer. Por isso ela é a esperança firme, ela é a esperança que nos mantém ali, porque a morte não terá a última palavra na nossa vida. E isso nós como cristãos temos que dar testemunho. E saber que o amor, por mais difícil que sejam os momentos da nossa vida, como Nossa Senhora passou por tantos momentos difíceis, a nossa confiança em Deus tem que ser uma coisa inabalável. Mas sua vida está do avesso, mas eu tenho alguém que segura a minha mão, e se ele enxerga e está tudo escuro, não tem importância, ele vê, então está tudo certo. Mas eu tenho que estar abandonada na mão dele. Eu tenho que fazer esse processo de abandono igual ela fez. Ela foi se abandonando aos desígnios de Deus. É fácil? Demais da conta. É como é fácil que tem fazer isso que ela fez. Essa fé dela que é uma coisa que quebra os paradigmas da igreja. Era uma menina e foi transformada pelo Espírito. Por que isso acontece conosco? E a resistência ao Espírito? A gente até reza para o Espírito Santo e fala, não, agora eu faço, o senhor fica aqui quietinho. Deixa eu fazer. Não é assim que fazemos? Então é um caminhar, né? É tomar consciência de verdade o que eu quero. Então todas as minhas atitudes eu tenho que me lembrar para onde eu estou indo, para onde eu me dirijo. É para o Pai. Não sei quanto tempo, não é? A gente nunca sabe quanto. Eu falo sempre, falo com Jesus todinho. Aproveita para me usar enquanto eu tenho tempo, porque o tempo está acabando, me ajuda a cumprir o que eu vim fazer, porque o tempo é curto. E a coisa é tão maravilhosa que antes de eu encerrar, eu quero só falar para vocês que tudo com Deus é tão pensado, né? Deus é tão cuidadoso, Deus é algo tão encantador, né? Assim, Ele deixa a gente sem palavras. Que quando a gente, por que quando a gente estuda, a gente lê a festa da Assunção, por que a gente lê a visitação de Nossa Senhora? Alguém já se perguntou por isso? Já? Tiveram curiosidade de entender isso? Não? Vocês escutaram algum padre explicando isso? Não. É porque, na verdade, Lucas está mostrando que Nossa Senhora é
a Arca da Aliança. É a nova arca, né? A Arca da Aliança não existiu, não era? Então, se vocês pegarem aqui para poder acompanhar, Lucas descreve as coisas como lá em 2 Samuel 6, se vocês quiserem entrar. Em 2 Samuel 6, isso mesmo. 2 Samuel 6, a visita de Nossa Senhora Isabel é Davi quando recebe a arca para levar para Jerusalém. Davi recebeu a arca e o filho dele, Salomão, que construiu o templo. Lembram disso? Lembra? Então, o que tinha na arca? As tábuas, que era a lei, que era a orientação da vontade de Deus, né? O que mais tinha lá? Tinha uma caixa dourada carregando maná, que era o pão que alimentava o povo. E o que mais? O cajado de Arão, que floresceu, que era o sacerdote. Maria carregava Jesus, que era o pão que nos alimenta, que continua sendo o pão que nos alimenta, o único e eterno sacerdote, e a toda a palavra de Deus. Compreendem? Como é que... E é tão interessante que quando vocês lerem lá em Êxodo, a sombra, a nuvem não ficava em cima da arca, que era sinal do Espírito Santo. Quando vocês lerem lá na Anunciação, a sombra do Altíssimo não cobriu Maria. E aí quando vocês lerem, falhou aqui agora, Macabeus, acho que é 2, Jeremias sabia que a arca, que Jerusalém ia ser, os babilônios iam chegar, como queimaram Jerusalém inteiro, não sobrou nada, ia destruir o templo. Então ele ficou com medo, que falou, o que eles vão fazer com essa arca? Jeremias pegou a arca, com mais alguns homens, subiu no mesmo monte, que agora eu esqueci o nome, que é o monte onde Moisés ficou, que Deus Pai levou ele, e mostrou para ele, lá Moisés, aquela é a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu, você vai ficar aqui e vai morrer. E lá, e ele subiu, colocou essa arca, achou uma gruta, colocou a arca e tampou lá e fechou. E aí, logo depois que ele fechou, as pessoas queriam marcar o lugar, e esse lugar desapareceu misteriosamente. E aí Jeremias falou, essa arca aparecerá de novo, quando Deus, na misericórdia dele, revelar a arca, que é Maria, né? Então as imagens se confundem. A arca é feita de qual madeira? Acácia, porque ela não pode apodrecer. O corpo de Maria não podia ser corrompido. É lindo, gente. É tudo seguido. Quando Davi levantou com pressa também e foi para a região montanhosa para carregar. Maria levantou apressadamente e foi para a casa de Isabel, numa região montanhosa, levando Jesus. É maravilhoso. Davi dançou diante da arca. João pulou de alegria no ventre. Isabel exclama, né? Ela, quem é essa mulher? Né? Quem sou eu? E Davi fala dessa forma, como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? Isabel fala, como posso receber a visita da mãe do meu Senhor? Tá vendo? São esses paralelos, né? E a arca ficou lá com Obed-Edom, quantos meses? 3 meses. Quanto tempo Nossa Senhora ficou com Isabel? É maravilhoso, né, gente? Assim, tá tudo aqui lá, porque na verdade isso aqui já estava fazendo referência à arca que seria Maria. Então ela jamais poderia, o corpo dela jamais poderia ser corrompido, porque ela, aqui era só o pão, o maná e etc. Não, ela carregou o Criador. Ela carregou o Criador. Então, por isso que essas leituras, não existe uma leitura da Assunção de Nossa Senhora. Existem coisas que vão nos fazer referência, vão nos fazer estudar. Então, na hora que vocês quiserem pegar Samuel 2, vocês verão o paralelo que existe entre uma leitura e outra, que é o que nos ajuda a pensar nessas coisas todas, né? Então, para a gente poder encerrar, eu queria que vocês entendessem uma coisa que eu vou dizer. A vida de cada um de vocês é absolutamente preciosa para Deus. Ele sabe de todas as coisas da sua vida. Só Ele sabe.
Só Ele sabe as lutas que tem vivido, Ele sabe o sofrimento que está no seu coração. Só Ele sabe as suas angústias, Ele sabe das suas fraquezas, das suas misérias. Só Ele sabe. Mas Ele nos ama apesar de tudo isso. E Ele quer fazer com que a nossa vida de verdade, como a de Maria, seja bem-aventurada. E Ele quer que você saiba que a sua vida é bem-aventurada, que você é uma pessoa amada, única, exclusiva dEle. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Eu sou um filho único, eu sou uma filha única de Deus. A minha vida é preciosa aos olhos dEle. Então, quando vocês tomarem essa consciência que a sua vida é preciosa e por isso Ele cuida tanto, Ele quer te ver lá. Ele está fazendo de tudo para que a gente chegue até lá. A gente precisa pedir a Ele as graças espirituais para a gente voltar para casa, para a gente chegar no céu, né? Porque Ele fala, quando chegar aqui, vocês vão parar onde vocês caminharam. Nós precisamos de caminhar mais do ponto de vista espiritual. Nós precisamos de entender como Maria, que somente as coisas de Deus têm pressa. Que nós precisamos de apressar para as coisas de Deus. Por isso que eu brinco, já leram tal livro, já leram, porque para as coisas de Deus nós temos que ter pressa. Então, lembrem disso. E que Deus possa fazer com que cada um de nós viva com mais profundidade a fé. Nós vamos pedir a Nossa Senhora hoje a graça da fé. Essa fé dela inabalável, essa confiança incondicional, não ter medo de acreditar nessas coisas que eu estou dizendo a vocês, que estão na palavra, que confirma aqui e ali, se entregar a Deus e falar, e como ela falar, seja feita a vossa vontade da minha vida, e que o Senhor me use para a sua vontade na vida do meu irmão, estar a serviço de Deus e do outro, sem medo. Para isso estamos aqui, com a consciência que por maiores os problemas que a gente está vivendo, quem vai vencer? É Deus. A última palavra ainda não foi dada, porque quem vai vencer é Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa âncora, que a gente não pode ter medo. Então hoje eu queria que a gente falasse com a Nossa Senhora da mesma forma como Isabel falou, bendita és tu entre as mulheres. Ela é bendita, né? E que agora de pé a gente pudesse falar com ela, a última frase para poder ir embora, aquilo que o povo aclamou Maria. Lá no concílio, acho que foi de Éfeso, Nossa Senhora foi proclamada como mãe de Deus, né? Theotokos. Mas que o povo saiu, quando saiu o anúncio que ela era mãe de Deus, o que o povo disse a ela? É essa frase que a gente precisa terminar. Nós vamos olhar para Nossa Senhora e falar, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.